Eu vou atender ao pedido de algumas pessoas aqui do YouTube, né? Eu primeiramente queria falar que aquele vídeo que eu fiz lá, que eu postei como sendo vídeo que ia ficar provisório, eu vou deixar. Que afinal de contas o cara pegou, comentou aquele meu vídeo, mentiu sobre ele, né? Falou que eu disse coisas que eu não disse. Então eu vou deixar o vídeo lá para no futuro, né, as pessoas poderem verificar que aquele cara está mentindo. Então eu não vou tirar aquele vídeo, eu vou deixar lá. Muitas pessoas pediram também para deixar, então aquele vídeo vai ficar lá. E esse vídeo que eu vou fazer agora, também atendendo a um pedido. Paula Marisa, para variar, ela pegou e semana passada, né, como é de costume toda semana, ela pegou e gravou um vídeo falando sobre teologia, sobre fé, enfim, sobre teologia, né, Paula Marisa. E eu fui lá, assisti o vídeo dela, como eu faço como sempre, com a maior boa vontade, né, para ver a opinião, o ponto de vista da igreja adventista que ela segue. E eu achei estranho, né? Eu vendo o vídeo dela, achei estranho, porque no mesmo vídeo, ela usa duas passagens, que são as seguintes. Ela usa aquela passagem de Romanos 1,17, que diz o seguinte: como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Aquela eterna picuinha com obras, com caridades, que protestante não gosta. Protestante não gosta de caridade e não gosta de obras. Então eles têm picuinha com isso. Então eles dizem lá que embora o vídeo seja sobre sola gratia, ela pega e enfia um sola fide ali no meio do vídeo, para dar uma cutucada, para deixar claro que eles não gostam de caridade e de obras. Então, no mesmo vídeo, ela usa a passagem de Romanos, primeiro capítulo, versículo 17, que diz: como está escrito, o justo viverá pela fé. Inclusive é uma passagem que Lutero adulterou. Na Bíblia de Lutero lá, ele escreveu: como está escrito, o justo viverá somente pela fé. Mas não está escrito somente. Ele enfiou um somente lá para enganar os trouxas. Mas ela usa essa passagem. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, se o justo viverá pela fé, nós devemos viver só pela fé. Então, sola fide. Mas no mesmo vídeo ela usa uma passagem que está um pouco à frente, a passagem de Romanos 3,10, que fala: não há nenhum justo, não há sequer um. Então eu achei contraditório, né? Porque a pessoa pega e fala: o justo viverá pela fé. Aí logo em seguida ela fala: não há um justo sequer. Então quer dizer, quem vive pela fé? Ninguém, não há nenhum justo. Então é o tipo de demência desse povo, né? A teologia fraca deles gera um negócio desse. O justo vive pela fé. Ponto. Não há nenhum justo. Ponto. E daí, como é que faz? Aí uma pessoa lá que segue ela, né, se doeu lá pelo meu comentário e falou: por que você não grava um vídeo respondendo, refuta ela? Aí eu comentei lá, bati boca, e a pessoa continuou falando: responde ela, responde ela. Eu falei: tá bom, vou gravar um vídeo respondendo. E cá estou. Eu não vou comentar parte por parte o vídeo dela, eu vou direto ao ponto. Sola gratia. Sola gratia é uma das poucas solas que nós católicos concordamos. Nenhum católico discorda que nós somos salvos pela graça. Ou que nós somos salvos pela misericórdia, que é a mesma coisa, misericórdia, graça. E a Paula usa um texto lá da Bíblia para justificar que nós somos salvos pela graça. E realmente nós católicos nós concordamos. Só que no vídeo dela, ela expõe a graça como sendo algo assim, né? Bom, uma boa notícia, uma coisa assim, como para a pessoa ficar alegre. Você é salvo de graça. E pronto, basta você, ela fala lá, basta você, a salvação é grátis, basta você aceitar a salvação. Então, os protestantes de hoje, eles pegaram uma sola que Lutero criou com o intuito e ao longo desses 500 anos eles adulteraram, né? Eles fizeram uma releitura da sola. Porque, no meu ponto de vista, as solas é uma maneira da gente limitar Deus, para começo de conversa. Quando você cria uma sola, você está limitando a Deus. Quando você fala sola fide, né? Nós somos salvos só pela graça. Você está querendo dizer que Deus não pode salvar a pessoa por outros meios.
sola escritura. Você está limitando a revelação divina. Você está querendo dizer que Deus só se pode revelar através da Bíblia. Você está querendo limitar Deus. Mas uma das solas que nós concordamos é a sola gratia. Ela usa aquela passagem clássica, né? Vamos analisar a passagem dela então, para fundamentar sola gratia. Efésios 2, 8 e 9. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Lutero, quando criou essa sola gratia, o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que Deus não tem a obrigação, não tem o dever nenhum para conosco. Lutero estava querendo dizer, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, ele não tem, ele não é obrigado, ele não tem o dever de salvar ninguém. Se nós somos salvos, livre escolha de Deus. Quando fala que a salvação é de graça, não é daquela maneira que a Paulo explica. Vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, para vocês entenderem sola gratia, a graça divina. Se eu, por exemplo, Robson, empresto um dinheiro para uma pessoa, empresto 100 reais para uma pessoa, né? Aquela pessoa, depois de um tempo, ela vem e me dá 100 reais. Aquela pessoa está dando 100 reais de graça para mim? Ou ela está dando 100 reais para mim porque ela me devia 100 reais? É uma coisa que aquela pessoa está fazendo livre, espontânea vontade, ou é uma coisa que aquela pessoa está fazendo por uma obrigação moral, por um dever ético? Então aquele dinheiro que a pessoa está devolvendo para mim não é por livre, espontânea vontade e não é de graça. É um favor que ela tinha para comigo. Ela não fez mais do que ela devia. Agora, se eu nunca emprestei nada para a pessoa não me deve nada, e ela pega e chega para mim, Robson, toma 100 reais. Mas por quê? Porque eu acho que você merece. Toma 100 reais para te ajudar, não precisa mais me devolver. Aquela pessoa está fazendo algo de graça para mim? Aí sim, ela não tinha obrigação nenhuma. Ela pegou, me deu 100 reais por livre, espontânea vontade, por misericórdia, sem ser obrigada, sem ter o dever de fazer isso. É isso que Lutero queria ensinar com esse sola gratia. Deus não deve nada para você. O dia que você estiver na frente do juízo lá do tribunal de Deus, você não vai poder cobrar nada dele. Mas isso também não tira seus méritos. Se ele te salvar, da mesma forma que a pessoa emprestou dinheiro para mim, ela viu meus méritos. Robson, eu estou te emprestando dinheiro porque eu sei que você é uma boa pessoa, você merece. Dificilmente aquela pessoa que me emprestou dinheiro, ela emprestaria para um ladrão, para um safado, um cara que não tem caráter. Você está entendendo? Assim funciona com Deus. Então, ao contrário de você ficar todo acomodado no seu cantinho, com sola gratia, você deveria se esforçar. Se esforçar. Porque sola gratia quer dizer que Deus vai fazer, se Deus fizer algo, se Deus te salvar, vai ser por misericórdia, não porque Ele te deve isso, né? Não porque Ele te deva a salvação. E é isso que quer dizer sola gratia. É uma coisa que nós católicos concordamos. Ninguém merece a salvação, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, para com ninguém. Mas isso não exclui o fato de que nós vamos ter méritos diante de Deus. Você entendeu? Mas, enfim, eles anunciam o sola gratia como se fosse algo, para a pessoa ficar acomodada no lugar. Não, fica acomodada. Basta você aceitar Jesus. Aceitou Jesus, pronto. Está salvo. Eles anunciam dessa forma.
enquanto que é o contrário. Enquanto que o certo seria, Deus vai te salvar, mas Ele não vai te salvar porque Ele tem essa obrigação para com você. Então se esforce. Se Deus te salvar, vai ser por misericórdia. Não porque você aceitou Jesus. Aceitar. Eu não sei de onde existe esse negócio de aceitar Jesus. É por isso que você é uma pesteada assim, que você não gosta da palavra de Deus, que é católico, não culpa palavra, não vive palavra. Mas enfim, vou dar uma cutucadinha de leve na Paula, né? Ela leu lá Efésios 2, versículos 8 e 9, onde fala que nós somos salvos pela graça. Isso não vem das obras para que vos glorie. Paulo, quando escreveu isso, ele estava se referindo ao quê? Vamos ver esse capítulo de Efésios aqui, o capítulo 2, porque é um capítulo rico. É um capítulo rico de informação, nos ensina muitas coisas, né? E duas coisas que esse capítulo ensina, eu gostaria de falar para você, Paulo, né? Em primeiro lugar, avança um pouquinho, vai lá para o capítulo 14 e 15. Uma coisa que esse capítulo aqui de Efésios nos ensina. Efésios 2, 14 e 15. Porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Que muro é este? Né? Continua lá. Abolindo na própria carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade, nova pelo restabelecimento da paz. O que separava as pessoas, o que separava os povos antes de Cristo? Essa passagem diz que o que separava as pessoas era a lei. E o que essa passagem fala sobre a lei? Eu vou repetir para você gravar, Paulo. Abolindo na própria carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Efésios 2,14. Se na sua Bíblia está adulterada, vai lá e veja na tradução da Vulgata Latina, né? Que é a tradução mais fidedigna que nós podemos ter. Afinal de contas, nós não temos os originais. Veja lá na Vulgata Latina. Está escrito, Efésios 2,14. Abolindo na própria carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Então, quando Paulo fala lá em Efésios 2,9, que não provém das obras, ele está querendo associar obras às leis. E vocês, adventistas, vocês fazem exatamente o contrário. Vocês pregam que nós não dependemos de obras, mas pega que nós devemos ficar apegados às leis do Antigo Testamento. E aqui deixa claro, lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Não tem nada a ver com lei cerimonial, lei moral, lei não sei o que vocês inventam lá, não sei o que vocês... Adventista faz uma separação de lei disso, lei daquilo. O que está dizendo aqui, lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Se isso aqui não for lei, eu não sei o que é. Então, mais um pouquinho lá. Efésios 2, 20 ao 22. O que ele fala? Mais uma coisa para você aprender, porque esse capítulo aqui é muito rico, Paulo. A gente não pode se prender a Efésios 2, 8 ao 9. Vamos ver um pouco mais esse capítulo aqui. Efésios 2, 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a nossa igreja é edificada sobre qual fundamento? Dos apóstolos e dos profetas. Que coisa! Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Então, como eu disse no outro vídeo que eu respondi você, é uma questão de engenharia, né? Se você for pesquisar o que é pedra angular, você vai saber. Pedra angular é aquela que na construção dos romanos, é uma pedra que ficava em cima, no centro, e que sustentava todas as outras pedras que formavam a estrutura. Então, pedra angular sustentava todas as outras. Você tirou a pedra angular, as outras desavam. Tem nada a ver com fundamento. Fundamento é uma coisa, pedra angular é outra. Efésios 2:20 fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos
e profetas, tendo como pedra angular Jesus Cristo. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até a forma de um templo santo no Senhor. Você entendeu que a pedra angular é o que sustenta todo edifício. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então, duas coisas que a gente pode aprender, além do sola gratia nesse capítulo, é que Jesus aboliu na sua própria carne a lei dos mandamentos e ordenanças, e que o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Se alguém não gostou, não fica bravo comigo, né? Fica bravo lá com o apóstolo que escreveu a Bíblia. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não. Eu só estou lendo a Bíblia. Você não gostou? Sinto muito. Eu apenas estou lendo a Bíblia. Não fica bravo comigo, não. E para terminar, a Paula tá lá no fundo com um livrinho de cabeceira, né, da Ellen White. Um exemplo de mulher. Nossa, eu já fiz 2 vídeos falando sobre Ellen White aqui. Pode pesquisar, né? Ellen White, vocês vão ver que exemplo de pessoa. Os ensinamentos dela é uma maravilha, né? Então, com aquele livrinho lá, aquele exemplo de pessoa, a Paula fala o seguinte: é impossível não sermos um pecador. Segundo a Paula, é impossível uma pessoa ser santa. Nós somos infalivelmente destinados, nós todos, toda a humanidade, desde o início, desde Adão até o último, nós todos vamos ser pecadores, invariavelmente. É impossível ser santos. Para finalizar, então, vou deixar um texto aqui do nosso primeiro Papa, que foi São Pedro. Isso que dá não obedecer a um Papa e obedecer a Ellen G. White. Dá nisso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não fica bravo comigo não, Paulo. Fica bravo com Pedro. Eu só estou lendo o que Pedro escreveu.